Muito bem. Eu fiquei com a penúltima parte do livro de Judas, então eu fiquei me sentindo um pouco como João Batista aí. É, aí, ó, só preparando o caminho para a grande conclusão da carta, que eu imagino que seja o Jonas que vai dar, mas a gente já está chegando no finalzinho da carta. Aí depois, para o final do ano, o livro de Ruth, que a gente vai estudar. E a tarefa da semana passada, que era a memorização dos versículos 12 a 16 de Judas. Eu queria saber se algum irmão aqui conseguiu memorizar esse trecho de Judas, esses 5 versículos. Algum irmão que queira usar essa oportunidade aqui para apresentar, recitar os versículos? Acho que não. Mas conseguiram fazer a leitura do livro? Que bom. Então, fala, metade da atividade foi, Jonas. Tudo bem, então. Então, eu encorajo os irmãos a se dedicarem na memorização. Não desanimem. Realmente é uma disciplina espiritual que muito nos abençoa. Eu, inclusive, tenho tido dificuldade, mas eu não vou desistir também, não. Então, a gente vai continuar persistindo até a gente conseguir memorizar esse livro para a glória de Deus. Tá bom? Então, vamos prosseguindo. Aqui os irmãos já têm aprendido, já em diversas aulas, o método que nós temos utilizado para estudar o livro, a Epístola de Judas, é o método de estudo indutivo. Então, nós observamos, nós interpretamos e nós aplicamos em nossas vidas aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Aí estão o que o texto diz, o que o texto significa, como podemos aplicar o texto em nossas vidas e na vida da nossa igreja. É o que nós temos usado até aqui e vamos continuar hoje também. Eu coloquei o slide da semana passada aqui na nossa aula, porque eu gostaria de relembrar um pouquinho o que já foi dito. Eu não vou fazer igual o Jonas, que ele fazia uma revisão extensa, porque nós temos 5 versículos para trabalhar hoje. Eu fico me sentindo um pouco igual naqueles filmes assim de adolescente que ele quer chegar logo na classe dele, que ele está atrasado, mas ele tem aquele inspetor, um inspetor duro, assim, fala, não pode correr. Aí ele vai ficando andando rapidinho, assim. Aí eu fico me sentindo um pouco assim, mas eu não vou correr, não. O inspetor se chama Jonas. Brincadeira. Mas o que foi. Eu gostaria de ouvir um pouco dos irmãos. Eu não estava aqui, apesar de ter ouvido uma boa parte da aula depois em casa, mas eu queria saber com os irmãos resumidamente, é claro, o que os irmãos aprenderam desses 5 versículos na semana passada. Um de cada vez. Algum irmão que esteve aqui? Nívia? A Nívia. Nívia primeiro. Se quiser, pode falar também. Nesses versículos, Judas nos traz algumas metáforas, né? Sim. A respeito daqueles que se infiltraram sem serem notados, lá do versículo 4. Correto. E são metáforas muito poderosas, né? Nos dá uma imagem assim do que eles são. Nós falamos sobre rochas submersas que você não consegue ver, mas elas estão lá. Uhum. Nós falamos das nuvens sem águas, que não se prestam a nada, né? Praticamente. Elas só fazem, enfim, aquela pompa, só vem com aquela pompa no céu e não chove, não traz benefício, né? São pastores pastoreiam a si mesmos e por aí vai. Não vou me estender, mas são metáforas poderosas. E aí ele ainda reforça o juízo, né, contra essas pessoas. Citando versículos. Enoque, né? A profecia de Enoque, o 7º depois de Adão. Sim. Pode falar, meu irmão. Continuando de onde a Nívia parou, falou das ondas bravias, fazem muito barulho, Sim. mas na verdade não tem, assustam, Sim. mas que na verdade espumam suas sujeiras, demonstram o mal
que causam, né? Uhum. Estrelas que estão destinadas à perdição. Foi até uma observação que eu fiz. Estrelas sem rumo, antigamente as pessoas se baseavam muito nas suas trilhas, na navegação pelas estrelas. Então são estrelas que elas não levam a lugar nenhum, né? São indicações falsas. Acho que foi o Ivo que comentou que elas são como estrela cadente, se eu não me engano, que realmente são perdidas, reforçando o juízo para qual elas estão. Eles foram, aqueles lá do capítulo 4, aqueles indivíduos as pessoas estão destinados à perdição, ao juízo. Perfeito. Do dia final. Muito bom. Irmã Tatiana? Claro, pode. O que eu aprendi é a importância da gente pedir discernimento a Deus na hora que vai ler a palavra, né? E na hora que vai ouvir a palavra. A gente tem muitos falsos mestres, sempre teve e vai continuar a ter. Perfeito. E a capacidade que eles têm de colocarem uma interpretação errada, às vezes em uma palavra, Sim. faz com que a gente acabe interpretando o texto todo de maneira errada. Excelente. Tá? É uma então, palavra só que pode trazer uma condenação eterna. É o famoso assim, o mosquito mata mais do que o elefante. Olha uma só. coisinha pequena. Gostei. Mas eu não gosto de mosquito, não. Mas vamos lá. Também não. Legal. Obrigado, meus irmãos. Esses 5 versículos que o Jonatas trabalhou na semana passada, eu trouxe só o que o próprio pastor colocou aqui no slide. Aquele slide que ele tinha assim, o que o texto significa, né? Em relação à interpretação. E o que o Jonatas escreveu foi: os falsos mestres são deliberadamente hipócritas e é certo de que terão seu juízo, castigo, punição executado pelo próprio Senhor. Então, resumindo o que foi dito pelo pastor Jonatas na semana passada, sobre esses 5 versículos, eu queria trazer isso aqui para os irmãos, porque o nosso texto de hoje, Judas 17 a 21, ele vai continuar um pouco nesse tema, ele continua falando sobre os falsos mestres. Mas não vamos nos adiantar. Vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou pedir, pastor Cristiano, você pode fazer a leitura do texto, por favor? Dá para enxergar? Dá, né? Aqui na mão também. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm um espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Muito obrigado. Amém. Então, feita a leitura, vamos prosseguir para observações. É a primeira etapa do nosso método indutivo de estudo da Palavra de Deus. Aqui eu separei o versículo 17 e a gente já começa o nosso texto de hoje com uma palavra muito importante que a gente não pode passar despercebido, né? Mas o que isso indica? Observação, gente. O início é bem assim básico, elementar, diria até um pouco superficial, para a gente depois continuar aprofundando no texto. Mas a ideia contrária. Para quem lembra do que como dizem, a titia, a teteia, né? A tia Teteia ensinou na escola, é uma conjunção adversativa. Adversativa, é uma curiosidade aí, adversativa vem mesmo de adversário, né? Coisas opostas, coisas contrárias umas às outras. Então, o que veio logo antes desse texto que a gente acabou de ver aqui? Judas está escrevendo acerca dos falsos mestres. Ele diz ali no versículo 16, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões.
A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando sobre falsos mestres. Mas, ou seja, ele vai dar uma ideia oposta, uma visão oposta agora. Vocês, meus amados. A quem Judas se refere aqui agora? Muito bom. Lá no versículo 1, ele vai usar exatamente essa expressão, meus amados, vocês, meus amados. Então, ele está se referindo aos destinatários da carta. Ele está repetindo essa expressão que ele usa lá no versículo 2. E logo depois... É interessante, eu queria só fazer uma nota de rodapé aqui, é que vocês, meus amados, demonstram uma importância, demonstra um afeto real para aqueles membros da igreja que foram alvo, né, dessa epístola de Judas. No versículo anterior, ele fala de aduladores que se achegavam aos outros, que elogiavam os outros de forma interesseira, né? Interesseira, mas Judas chama eles de meus amados. Então, ele não é um adulador. Não, isso é a palavra de Deus, então ele não pode ser adulador. E, meus irmãos, a gente tem que lembrar que naquela época a tinta não era barata, né? A gente não ia na esquina, na papelaria, comprava uma tinta para, vou escrever a epístola aqui, a epístola de Judas. A tinta não era barata, a gente não gastava palavras, né? Então, eram pessoas realmente queridas para Judas. Então, mas vocês, meus amados, lembrem-se. Os irmãos lembram de qual outra parte da epístola essa palavra aparece também? Essa questão de lembrar? Versículo 3. Pode ler, quem achar. Espera só o microfone, por favor. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sim. Na verdade, eu interpretei aqui, né? Mas o versículo 5 pode ler também, por favor. Embora vocês já estejam cientes de tudo que uma vez por todas... de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo... Muito obrigado. Obrigado, Rosinha. Então, quero lembrá-los. Então, aqui ele está repetindo essa palavra, né? Repetindo esse uso aqui, que ele usou lá no versículo 5, e ele está instando os crentes a se lembrarem de algo. Então, queria pedir aos irmãos que não se esquecessem disso, porque isso vai ser fundamental para a gente compreender, inclusive, a interpretação e as aplicações que eu vou trazer mais à frente. Tá? Mais algum comentário que alguém queira fazer em relação a esse verbo? Senão a gente segue. Lembrem-se das palavras anteriormente proferidas. Em outra tradução, eu usei algumas traduções para me preparar para essa EBD. Em outras traduções está escrito: lembrai-vos das palavras que foram preditas. A pergunta que eu separei aqui: que tipo de recurso Judas está usando aqui? O que significa essa questão de anteriormente proferidas ou preditas? Oi? Sim, relacionado à tradição oral. Mas o que eu queria trabalhar aqui é algo que veio antes, algo que foi dito antes. Isso significa o quê? O que isso quer nos dizer? Pode falar? Eles já sabiam que existiriam os falsos mestres infiltrados, e agora isso estava acontecendo, é isso? Exato. É nesse caminho, sim. Eu vou surfar na sua onda. Porque agora eu sou surfista, agora eu... Mas, anteriormente proferidas, e também nesse sentido de preditas, o que eu queria trabalhar aqui com os irmãos é que
logo nos versículos anteriores, ele trouxe que outra profecia? A profecia de Enoque, exatamente. E Enoque, que foi o 7º depois de Adão. Absurdamente antigo, né? É quase tão antigo quanto andar para trás, como alguns... Ou andar para frente, não sei como é que é a expressão, para frente, né? Então, é isso. Mas tão antigo quanto andar para frente. Então, ele dá uma profecia, ele lembra eles de uma profecia muito antiga. Agora, meus irmãos, lembrem-se do que foi predito a vocês pelos apóstolos. Apóstolos que eles tiveram contato, então, é isso que o texto quer dizer, eles tiveram algum contato com os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso traz para a gente uma ênfase, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na interpretação. Mas apóstolos, eu sublinhei apóstolos também, queria perguntar aos irmãos, porque é a primeira vez que esse termo aparece aí para nós, mas os irmãos sabem o significado dessa palavra, apóstolos? Você fez assim, então você pode falar. Apóstolo significa enviado. Muito bom. Aí, como eu estou fazendo seminário, eu queria falar um pouquinho de grego. Aí eu fiz essa pergunta também. Mas apóstolos deriva de uma palavra grega chamada, que se lê apostelo, que significa enviar. Né? Então, apóstolos, aqueles que são enviados, e eles não são enviados por qualquer pessoa. Eles não são enviados por algum falso mestre. Não, eles são enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse versículo 17, já tem bastante coisa para a gente pensar. Mas a gente vai pensar melhor, mais profundamente no momento da interpretação e da aplicação. Tá? Seguindo para o próximo versículo, versículo 18, começa com: eles diziam a vocês. Eles quem? Os apóstolos, muito bom. É interessante, eu estava lendo um comentário, que, de certa forma, Judas, ele, como posso dizer? É interessante que ele não fala, eles diziam a nós, né? Eles diziam a vocês. Né? É um fato interessante, assim como se ele fizesse, de certa forma, parte ali daquelas pessoas que estavam dizendo a eles. Mas o que ele está dizendo aqui é que os apóstolos do Senhor Jesus, eles diziam o que a vocês? No caso, os crentes, os destinatários dessa epístola. E isso levando em conta que eles tiveram algum contato com os apóstolos. Né? Se eles diziam a vocês, existiu algum momento que Pedro, que Paulo tiveram algum contato com eles, ou talvez alguns outros apóstolos que pregaram naquela região. Né? E ele faz uma citação. Nos últimos tempos, haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. Meus irmãos, alguém aqui consegue encontrar essa citação no Novo Testamento? Palavra por palavra. A citação. Assim, é nesse sentido que eu quero dizer. Alguns irmãos aqui conseguem encontrar assim, essa citação exata. Essa citação aí que está entre aspas, no Novo Testamento. Não dá para encontrar, porque se encontrar, você fica preocupado. Que isso, gente? Onde é que está isso? Inventários, capítulo 10, versículo 6. Não, essa não é uma citação direta de algum outro texto das Escrituras. É o que no meio acadêmico se diria citação indireta. Tá certo, Mariana? Obrigado. A citação indireta, né? O que é uma citação indireta? É que você não cita algo que foi dito ou algo que foi escrito palavra por palavra, mas você expressa aquilo de uma forma, no mesmo significado, né? O conceito, aquilo que foi dito. E aí você expressa com as suas próprias palavras. Essa citação, aquilo que os apóstolos disseram a eles, é um ensino do próprio Cristo. Eu queria pedir que algum irmão lesse Mateus 24, versículo 11.
Quem achar primeiro pode levantar a mão para o microfone chegar a você. Mateus 24, 11. E enquanto esse irmão abre, outro pode abrir, por favor, em Atos 20, Atos capítulo 20, versículos 29 a 30. Pode ler. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Obrigado. Agora, Atos 20, 29 a 30. Quem achar pode levantar. Meu irmão. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Muito obrigado. Outro texto que também está relacionado, né, com essa citação, e é uma citação até muito parecida, que vai estar lá em, se não me engano, é 2 Pedro capítulo... Não, 2 Pedro capítulo 2, que é um texto, inclusive um capítulo que é muito parecido com a carta, a epístola de Judas, né? Inclusive tem um debate aí, quem é que escreveu primeiro, né? Judas, e aí Pedro usou como referência para escrever a carta dele, ou Pedro escreveu primeiro, e aí Judas usou a carta dele como referência. Enfim, seja qual for, seja quem foi mais rápido, a questão é que são textos parecidos, e Pedro também cita essa, digamos assim, isso que estava sendo predito pelos apóstolos e que estava se cumprindo ali, infelizmente, naquelas igrejas a quem Judas escreve. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais nessa citação em si. Essa citação começa nos últimos tempos. O que os irmãos pensam que esse termo significa? Nos últimos tempos. Algum irmão? Alguma irmã? Muito bom. Obrigado, Moisés. Dos últimos tempos, tudo que vem depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Todo esse período, desde o início da igreja até hoje, até Cristo voltar. São os últimos tempos. Afinal de contas, já vimos essa promessa, essa predição, digamos assim, se cumprindo conforme Judas escreve no versículo 4. Judas vai escrever que essas pessoas estavam se infiltrando no meio deles sem serem percebidos, sem serem notados. Isso significa o quê? Que isso já estava se cumprindo mesmo naqueles tempos de Judas, lá na igreja primitiva. E, olha só, até hoje isso acontece, não é verdade? Até hoje vemos zombadores andando segundo suas ímpias paixões, se infiltrando no meio da igreja. Então, últimos tempos a gente até consegue inferir que isso acontece até os dias de hoje. Mas beleza, que bom que os irmãos já compreendem esse termo. Zombadores andando segundo suas ímpias paixões. Ele chama eles de zombadores e diz que eles andam segundo suas ímpias paixões. Quem são esses zombadores que andam segundo suas ímpias paixões? Os falsos mestres, os falsos profetas. Judas passa uma boa parte da carta apontando isso. Inclusive, no versículo 8, é dito como eles rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Então, vocês veem como a palavra de Deus ela está sempre de forma bastante unida. Assim, todas as suas palavras elas se complementam. Então, a gente vê como aquilo que estava sendo dito pelos apóstolos complementa aquilo que Judas escreve e complementa também com aquela profecia lá atrás que também foi feita por Enoque. Mas o que Judas já vem escrevendo até aqui, agora denunciando os falsos mestres, demonstra essas características dos falsos profetas, eles que são zombadores e que andam segundo suas
ímpias paixões. Ímpias paixões aqui, que no caso os irmãos pensam que é o quê? Os irmãos acham que significa essas ímpias paixões? Oi? Concupiscência da carne, sim. Aquelas pessoas que viviam de forma imoral, né? Aquela imoralidade sexual. Muito bom, muito bom. Diz, pode falar. São pensamentos subjetivos que eles têm, que não têm a ver com as Sagradas Escrituras, com aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Sim, muito bom. É isso aí. E ele termina a citação, é uma citação breve, mas no versículo 19, no próximo versículo, ele vai fazer algo bem parecido com o que ele fez em relação à citação de Enoque. Ele cita aquela profecia que Enoque havia feito, e aí depois ele comenta. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele faz essa citação que os apóstolos estavam dizendo àquelas igrejas, e agora ele vai comentar de novo. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Quem são estes? Os falsos mestres. É impressionante, né? O Judas é como se fosse aquele boxeador que não deixa o adversário dele sair do canto do ringue. Ele está aqui, denunciando, ele está jogando ele contra as cordas, porque é perigosíssimo, como a gente já tem visto até aqui. Então, ele continua denunciando, ele continua demonstrando quem eles são, quem eles verdadeiramente são. São estes, no caso, os falsos mestres, os que promovem divisões. A partir de agora, o que ele faz? O que esses falsos mestres fazem? Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Promovem divisões. O que isso nos diz? Divisão no meio da igreja. Eles não promovem divisões no trabalho deles ou contendas no meio da igreja. Promovem divisões. Divisões aonde? Obrigado, Nívia. No meio da igreja. É onde eles fazem esse trabalho sujo. E eles seguem os seus próprios instintos. Tem a ver com o que o irmão Fábio... Alguém aqui tem uma outra tradução que não seja GNA? Que está usando alguma outra tradução? Oi? Qual é o termo que é usado aí para essa segunda expressão? Isso, obrigado. Obrigado. Pode ler só essa segunda expressão? Sensuais? Isso, obrigado. É porque é interessante, né, a forma como que os tradutores eles trabalharam com esse conceito aqui. A ARA, se eu não me engano, a tradução brasileira, Almeida Revista Corrigida, todas essas traduções, elas usam esse termo, sensuais. E o que os irmãos pensam que isso significa em relação aos falsos mestres? Por que diz que eles são sensuais? Sentido da carne. Tem a ver com imoralidade sexual, não é mesmo? E eu escrevi aqui. Oi? Sim. Sim, e isso vai fazer uma bastante oposição com o que vai ser dito logo após, né? Eles não têm o Espírito, então eles seguem aos seus próprios instintos. O tradutor ele teve um pouco mais de liberdade aqui. Também tem a ver com engano, sim. Mas a gente já consegue observar aqui o que esses falsos mestres eles seguiam. Eles não seguiam, como o irmão Fábio disse, eles não seguiam a palavra de Deus. Não, eles seguem os próprios instintos. E não tem o Espírito. A última característica que o Judas ele vai falar sobre esses falsos profetas.
não têm o Espírito. O que isso diz para os irmãos? Não são crentes, né? Exatamente. Não nasceram de novo. O livro de Atos, né? Saindo um pouquinho do livro de Judas, mas só um parêntese, né? O livro de Atos ele ajuda bastante a gente a compreender como ser cheio do Espírito, receber o Espírito Santo é fundamental para um crente, né? Um crente que não tem o Espírito Santo não é crente, é verdade? Então, eles poderiam dizer que eu sou crente, eu recebi uma visão, eu recebi uma palavra do Espírito, mas eles não têm o Espírito, né? E eles não têm o Espírito justamente por tudo isso que Judas vem escrevendo até agora. Como é que eles poderiam ter o Espírito se eles promovem divisões, se eles seguem seus próprios instintos? Mas eu acho que eu estou pulando um pouquinho para a interpretação, né? Estou botando a carroça na frente dos bois. Mas vamos lá. Versículo 19, concluímos, não é? Algum irmão aqui quer fazer algum outro comentário? Tudo certo? Por favor, Mateus. Eu dei uma olhada aqui no Bible Hub, que, embora não seja o recurso mais avançado que a gente tem, mas ajuda, né? Essa palavra, a tradução a palavra que pra gente é traduzida como seguem os seus próprios instintos na NA ou sensuais na área, em outras que você citou, ela traz uma ideia mais direta de carnalidade no sentido de aquele sentido mais baixo, mais animal. Sim. Então, acho que é bom para a gente não ficar tentando elocubrar muito em cima da palavra, né? É mais direto do que parece. Sim. Essa ideia de próprios instintos está até no texto anterior, né? Quando fala que eles insultam, até mesmo nessas coisas eles se corrompem, naquilo que eles entendem por instinto natural, como animais irracionais. Boa. Então, na verdade, esses seguem seus próprios instintos, o psicoxicói aqui em grego, ele está se referindo a essa animalidade deles, que eles fazem a coisa baseado no impulso, eles não estão preocupados em pensar, em raciocinar. Boa. Então, é isso. Sensualidade tem a ver com isso também, né? Mas a ideia geral parece apontar para isso, por conta até mesmo do uso da palavra lá em cima. Ele repete isso. Não, é muito bom. Obrigado. Carnalidade, no sentido de animalidade mesmo. Você fez bem. Eu tinha esquecido. Obrigado. A gente, nessa primeira fase, né, de observação, a gente sempre tem que estar olhando, né, termos parecidos que já foram usados anteriormente pelo autor. E é justamente aquele outro momento que ele fala que eles como animais irracionais mesmo. Perfeito. Então, seguindo para o próximo versículo, versículo 20. Mas vocês, meus amados, ênfase no mais, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mas, o que os irmãos pensam sobre esse mais? Tem o mesmo peso? Vocês acham que tem o mesmo peso daquele que ele usou no versículo 17? Eles terminam falando dos falsos mestres, né? Sim. E agora ele faz uma contraposição. Isso. Exatamente aos falsos mestres. Eles usam os seus instintos, seguem seus instintos, não têm um espírito, mas vocês não. Vocês são diferentes. Muito bom. Algum outro irmão? Porque essa conjunção, mais uma conjunção adversativa que Judas vai usar aqui, eu acho que ela é ainda mais profunda e mais, digamos assim, demonstra uma ideia bem mais oposta que o outro mais que ele havia usado. Por quê? Porque ele tem usado uma boa parte da sua carta para o quê? Falar dos falsos mestres, denunciar os falsos mestres, dizer como eles são de verdade. Mas agora, a partir do versículo 20, ele vai se direcionar para quem? Especificamente, para a igreja, para os membros da igreja, para os crentes. Ou seja, mas, eu estava falando dos falsos mestres, ele estava falando como eles eram. Mas, agora eu vou falar sobre vocês, especificamente sobre vocês. O que vocês têm que fazer face a tudo isso que a gente tem visto até agora.
Mas vocês, meus amados... Legal, né? Ele repetiu mais uma vez essa expressão. Chama eles de meus amados. Vocês veem como ele realmente amava, né? Ele tinha um afeto muito grande por aqueles irmãos. E que estavam passando por essa situação perigosíssima. Edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Edificando-se. Que imagem... Judas tem usado muitas imagens até aqui, não é? No último domingo, o pastor Jonas trabalhou com vocês muitas imagens, mas essa nova imagem que ele traz para nós, o que disse a vocês, meus irmãos? Construção. Muito bom. Continuar progredindo na fé deles. Muito bom. Eu tenho um ponto em relação a essa imagem que eu queria saber se algum irmão aqui percebeu, que demonstra essa realidade da edificação, que é um ponto muito importante, fundamental para a gente compreender aqui. Da edificação. Não é nesse caminho tanto que eu queria ir. Edificação dá uma ideia de quê? Edifício. É nesse sentido. Fortalecer. É no sentido de solidez. É um edifício, edificando-se, elevando um edifício. A ideia de solidez. Oi? Desenvolvimento também, sim. Mas por que eu queria trazer essa ideia de solidez para os irmãos? É porque ele acabou de dizer que os falsos mestres, eles não são sólidos. Eles fazem o que, na verdade? Eles causam o quê? Divisões. Os falsos mestres, eles não são sólidos. Eles não trazem solidez para a igreja de Deus. Eles trazem o quê? Divisão. Eles trazem destruição. Se edificando-se, né? Traz essa ideia de construtores, né? Que edificam, que elevam um prédio. Essa é a imagem do crente. Qual a imagem daquele que não é crente, daquele que traz uma doutrina de demônios? É de demolidor, é aquele que destrói, que derruba, né? Então, é uma imagem forte que evoca a gente, assim, realmente sentimentos... Como? Pensei que tivesse ouvido alguma coisa. Mas que realmente nos evoca a ter esses sentimentos de, assim, nós precisamos buscar a solidez. Na fé. Irmão Ivo. Professor, eu também acho que ele está retornando ao que ele tinha falado no 17, né? Da mesma forma que ele começou no mais, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas lembrem-se dos apóstolos, e agora mais edificando-se na fé santíssima. Eu acho que ele está fazendo uma referência aos membros da igreja lá lembrarem da mensagem que eles têm, né? Na fé santíssima, na palavra. Boa, muito bom. Edificando-se na fé santíssima que vocês têm. E muito bom, a palavra que eles tinham nos apóstolos. E que fé é essa? Boa, a fé que eles tinham recebido o quê? De uma vez por todas. E a fé no sentido de aquele conteúdo doutrinário, a doutrina, a sã doutrina que eles haviam recebido dos apóstolos. A fé santíssima que vocês têm, santíssima, não é uma fé santa. É uma fé santíssima, superlativo. Uma fé muito santa. E santa que tem um sentido de separado. Uma fé que não tem nada a ver com o quê? Com aquelas coisas bizarras, contaminação da carne, rejeição à autoridade, insultos aos gloriosos seres celestiais, difamação, murmuração, sensualidade. Não, ela é santíssima. Ela é completamente separada dessas coisas. Algum outro comentário em relação à fé santíssima que vocês têm? Meu irmão Moisés? Só espera o microfone, por favor. Promoviam divisões por instintos animais, aqui edifica-se na fé. Não instinto, mas na fé santíssima. Muito bom. Esse versículo 20 e o 21 também. Isso. Mais o versículo 20, lembrando do mais, conjunção adversativa, trazendo opostos, né? Eles causavam divisões. Vocês edificam-se.
edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm. Eles não têm o Espírito e nós orando no Espírito. Eles não têm o Espírito, vocês têm o Espírito. E vocês devem orar nele. Nesse sentido, realmente são ideias opostas, como o irmão Moisés muito bem apontou. Por que nós devemos fazer essas coisas? Porque assim, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, é interessante, né? Mantenham-se no amor de Deus. Como a gente estava fazendo isso? Edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus. Notaram, mais uma vez, o contraste? Que esse contraste tão forte que Judas faz quando ele utiliza esse mantenham-se. Que outros seres não mantiveram algo? Os anjos. Eles não mantiveram o quê? O estado natural deles, né? Nem o lugar próprio, mas agora eles eram mantidos por Jesus em quê? Em algemas eternas, né? Em trevas, esperando o juízo do grande dia. Então, essas ideias opostas que Judas trabalha na sua epístola são muito interessantes e nós precisamos notar. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. O que nos conduz para a vida eterna? É a misericórdia. É a misericórdia. Não é pela nossa... porque não é por aquilo que nós fazemos, né? Ele é bem claro aqui. É pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que conduz para a vida eterna. Amém. Amém. Algum irmão quer comentar sobre essas duas expressões que eu sublinhei? Senão a gente segue para as... Só espera um microfone, por favor. Reforçar isso que você colocou da questão da oposição, né, do mais, ele está se referindo também à questão, conduz para a vida eterna. Os anjos que deixaram o seu estado, abandonaram o seu próprio lugar, eles eram presos aonde? Em algemas eternas, para a condenação do grande dia. Né? Então, aí, aqueles que se mantêm e esperam a misericórdia do Senhor, são conduzidos para a vida eterna. Muito bom. Mais uma... Nívia? Esse verbo manter, ele dá a ideia de algo que não muda, né? Aí você pensa, os anjos largaram o estado original, Sodoma e Gomorra se entregaram a paixões, eles vão contra aquilo que Deus estabeleceu. E Judas agora está dizendo, vocês não façam nada diferente, mantenham-se no amor de Deus. Graças a né? Mantenham aquilo que vocês aprenderam com os apóstolos. Então, essa ideia de continuidade daquilo que foi dito lá, não tem nada de novo. Muito bom. É isso aí. Isso vai ter a ver com as aplicações que eu vou trazer aqui para os irmãos. Obrigado, meus irmãos. Vamos seguir, então, aqui para alguns pontos que eu coloquei como interpretação, mas antes de eu colocar... Peraí. Qual o significado de todos esses versos, esses 5 versos que nós trabalhamos? Se algum irmão aqui quiser trazer um resumo, assim, numa frase, resumir numa frase. Numa frase, o que a gente consegue compreender desses 5 versos, desse texto aqui que Judas escreve para nós. Uma frase, hein? Alguém quer tentar? Quer falar, Matheus? É uma instrução para que a igreja milite. Vamos lá, uma frase, né? Que a igreja insista em se desenvolver no espírito, em oposição à carnalidade dos falsos líderes. Excelente. Objetivo. Muito bom. Mais alguma frase? Uma frase, meu irmão. Fora da salvação, a perdição. Fora do amor de Deus. Muito bom. Irmã Sandra. Deixa só o microfone chegar. Moisés conseguiu falar porque tem essa voz aí.
exortação à santidade, não fazer tudo aquilo de errado que estava sendo feito, né? Então eu vejo exortação à santidade, a sermos separados. Muito bom, obrigado, minha irmã. Tem um pouco a ver com a aplicação, a segunda aplicação que eu vou trazer para os irmãos. Mas obrigado. Eu coloquei uma frase só, né? Senão eu ia pagar uma vergonha aqui. Eu pedi para os irmãos fazer uma frase, mas eu consegui resumir o texto na seguinte frase. A epístola não é apenas negativa, porque ele vinha batendo, mas ela não é apenas negativa, mas também faz afirmações poderosas que demonstram a necessidade que todo crente tem de se equipar e se preparar bem para lutar pela fé. Lutar pela fé, que é o motivo da carta. Não é verdade? Não é o motivo da carta que ele colocou lá no início, dele estar escrevendo. Antes ele estava querendo escrever sobre outra coisa, sobre a salvação que temos em comum. Mas ele ficou sabendo de coisas que estavam acontecendo, no caso, os falsos mestres se infiltrando nas igrejas, e aí ele agora vai escrever para quê? Os irmãos se lembram? Por que ele estava escrevendo a eles? Exortá-los a lutar pela fé. É uma luta, é uma guerra. Aí, ó, referência ao Clube do Livro de ontem, né? Aí, ó, o jovem que foi no Clube do Livro de ontem sabe que a gente vive numa guerra. E, mais especificamente aqui, né, fechando um pouquinho mais, né, o nosso estudo, a interpretação desses versículos 17 a 19, que eu acho que deu para fazer uma boa divisão, né? Versículos 17 a 19, ele continua ainda tratando sobre os falsos mestres, inclusive faz a citação daquilo que os apóstolos já haviam dito àquelas igrejas, mas nos versículos 17 e 19, aqui Judas traz à memória dos membros da igreja mais um testemunho contra os falsos mestres para reforçar o perigo real que toda igreja descuidada passa. A denúncia é grave e pontua características terríveis e atitudes nocivas que essas pessoas têm. Eu tinha separado aqui. É no versículo 19 que ele fala que eles promovem divisões, certo? Não é? Obrigado. É que eu me perdi um pouquinho aqui. Mas o que eu queria trazer para os irmãos, eu queria até saber se algum irmão aqui teria algum comentário nesse sentido, porque a falsa doutrina, a heresia, é a irmã da divisão. Eu peguei essa frase, achei muito legal, de um teólogo. Ele diz, a heresia é a irmã da divisão. O herege, ele não sai da igreja, o falso mestre, ele não vai criar a própria seita dele, né? Ele não vai, assim, tentando criar um novo trabalho. Não, ele fica dentro da igreja para promover divisões. O que se encaixa bem com o que Judas já havia escrito no início da epístola, de que eles haviam se infiltrado no meio da igreja, né? Eles não estavam lá fora, no outro lado da rua, tentando criar, fazer uma nova seita, digamos assim. Mas não, eles estavam lá se infiltrando e promovendo divisões. Eles seguem os seus próprios instintos, como os irmãos muito bem já disseram, em posição aos crentes que devem se voltar à palavra de Deus, proclamada pelos apóstolos. Os falsos mestres seguem os próprios desejos, né? E os próprios caminhos, os próprios pensamentos. Eles não são como o crente que busca preencher a sua mente com a palavra de Deus e viver para a glória de Cristo ao obedecer a sua vontade revelada. Não, eles seguem a sua própria vontade. Essa é uma coisa que Judas deixa bastante claro no nosso texto. E por último, esses falsos mestres não têm um espírito. Eles não são crentes. Foi o que o Cristiano falou, não foi? Eles não são crentes. Essa característica vem por último, mas penso que revela a motivação para todas as outras falhas. Isso significa, então, que todo não crente que entrar aqui na igreja ele vai promover divisões, ele vai fazer todas aquelas coisas terríveis que o texto diz para a gente? Claro que não. Mas
Mas o que Judas escreve é um alerta. Esses homens que se infiltraram na igreja, eles se infiltraram sem ter o Espírito, né? E isso é uma verdade muito terrível, irmã Tatiana. Obrigada. Em relação a divisões, eu acho que de tudo a gente pode tirar uma lição, né? E em Coríntios 11:19, Paulo afirma que é necessário que haja divisões ou partidos para que os aprovados se tornem conhecidos. Então, nesse caso, essa divisão seria o meio de Deus separar, e os falsos mestres promovem divisões. Isso. E é necessário que haja para que, né? Então, seria uma forma dele pegar e expor aqueles que, de uma forma velada, assim, estão compartilhando dos mesmos pensamentos dos falsos mestres, alguma coisa nesse sentido? Isso é uma pergunta. Ah, tá. Achei que estava fazendo um comentário. Em relação à sua pergunta, minha irmã, eu penso que o que eles fazem é errado. O que eles fazem é contrário com aquilo que o dono da igreja, o pastor das ovelhas, ele quer para a sua igreja. Agora, se uma consequência da divisão que eles causam realmente separar aqueles que realmente já não criam, eles já não confiavam na palavra de Deus, eles já não estavam edificando-se na fé santíssima a fé santíssima que eles já haviam recebido de uma vez por todas, como a gente leu no início da carta, no início da epístola. Então, assim, realmente, é um resultado triste dessas divisões, mas que é um resultado daquilo que é feito por esses falsos mestres. O irmão Ivo pediu primeiro a palavra. Eu acho que parte da resposta da pergunta da dúvida da irmã está nos versículos 22 e 23, que é o chamado que Judas está dando para a igreja. O que ele faz com essas pessoas que estão em dúvida e que acabam sendo influenciadas. Cenas para os próximos capítulos. Isso, spoiler. Para a próxima aula vai ter metade da sua resposta vai estar lá, eu acho. Sim. E Mateus? Depois da... Vou tentar ser bem rápido para você fazer suas aplicações. Sim. A irmã levantou um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está começando, a pergunta dela começa a entrar naquilo que a gente chama de mistério. Semelhante àquilo que Jesus falou, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Então, existem pontos da providência de Deus que a gente não é capaz de explicar. Então é necessário que venham as divisões para que os aprovados apareçam. Sim. E é contrário, divisões são contrárias à vontade de Deus? Sim. Exatamente. Então, coisas que são necessárias que aconteçam e acontecem dentro do plano da providência de Deus. Mas que, dentro daquilo que a gente chama de vontade, acho que é vontade manifesta, a vontade que Deus ordena para a gente nos mandamentos, é contrário. Como é que uma coisa se concilia com a outra? Não sabemos, mas está tudo dentro da providência de Deus. Amém. Então, isso precisa ser pontuado. Nívia, vai falar? Passa ali para ela, por favor. Que você comentou, será que todo não crente vai causar divisão? E aí eu me lembrei que o ensino de Judas, ele está concordante com o ensino do apóstolo Paulo, que fala que aqueles que se dizem irmãos e não são, vocês têm que ter cuidado com esses, nem comam com eles, né? É verdade. Paulo fala. Então, os não crentes, eles são muito bem-vindos no meio da igreja, no nosso meio, para que ouçam o evangelho e recebam a palavra e se convertam, Amém. né? Mas os falsos mestres não são bem-vindos. Né? Eles precisam ser desvelados mesmo. Sim. Obrigado. E tendo em vista essas interpretações, a gente... o irmão aqui também quer falar. Último comentário, antes da gente passar para as aplicações. Jesus nos lembra que o joio cresce com o trigo. Ele que vai fazer a separação. Amém. É isso aí. Existe... infelizmente, acontecem as divisões, mas a última divisão, de fato, que vai acontecer é no último dia, no dia do juízo. Quando
quando forem separados justos e ímpios. Mas, seguindo para as aplicações, a gente está chegando no final do nosso tempo. Como podemos aplicar o texto em nossas vidas e na vida da nossa igreja? Eu trouxe 3 pontos, como um bom batista sempre faz. Então, o primeiro ponto seria... Eu aprendo isso no seminário, gente. Brincadeira. Nós precisamos lembrar daquilo que é dito do púlpito de nossa igreja. Judas poderia ter escrito tantas coisas em resposta às investidas de Satanás e seus filhos, os falsos mestres, como ele já havia escrevendo na sua epístola. Mas qual é a atitude, qual é a resposta que ele chama os crentes, os membros daquelas igrejas a terem? Lembrar daquilo que havia sido do que havia sido dito a eles pelos apóstolos de Cristo Jesus. E nós nos lembramos de tantas coisas, não é mesmo, meus irmãos? É uma autocrítica aqui. Eu poderia citar várias frases de filmes assim que eu já vi que eu gosto muito. Mas e para lembrar daquilo que o pastor Maurício disse no domingo passado de manhã? Mas nós somos chamados a lembrar daquilo que é dito do púlpito de nossa igreja. Irmão, você precisa amadurecer para não cair na falsa doutrina e para estar bem preparado para arrancar essa erva daninha no instante em que ela aparecer em nosso meio. Ou seja, são coisas que estão relacionadas. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, edificando-se na fé santíssima, que você já tem, para que a gente reaja corretamente diante da falsa doutrina. Nós não podemos ser orgulhosos nem arrogantes, achando que isso não pode acontecer aqui. Somos batistas reformados, né? Primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro. Mas, meus irmãos, tome cuidado, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. É um chamado de Judas para que nós cresçamos. Nós precisamos crescer. E como a gente já tem visto nas pregações acerca da consagração, com o pastor Maurício, hoje também com o pastor Jontas, é que aquele que tem recebido muito, ele também tem que dar frutos. Ele tem que seguir em frente, ele tem que passar a próxima marcha e acelerar. Porque senão o Senhor, a gente pode ouvir duras palavras do Senhor Jesus no último dia. Última aplicação. Confie no amor de Deus revelado na morte e ressurreição de seu Filho. Mas, irmão, imagina como aqueles irmãos poderiam estar se sentindo naquela época, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades que aquelas igrejas estavam passando com esses falsos mestres, com esses falsos profetas. Eles não deviam estar muito felizes, não. Era uma situação complicada. Como a gente reage a essas situações difíceis? Confia no amor de Deus. Como o texto vai dizer, lá no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que conduz para a vida eterna. O amor de Deus revelado na face de Cristo, crucificado na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança no grande amor de Deus, que foi revelado na morte do seu único Filho e que foi entregue em nosso lugar. Então, isso é uma esperança que também foca os nossos olhos no futuro. Não nesse momento agora que nós podemos passar por dificuldades, nessa luta contra os falsos mestres, falsas doutrinas, mas fixar os nossos olhos naquele dia, naquele dia em que o nosso Senhor voltará e condenará todos os falsos mestres, as suas falsas doutrinas, e nos levará para a vida eterna junto dele mesmo. Amém? Irmãos, nosso tempo já se esgotou. Agradeço a atenção dos irmãos. Se algum irmão quiser tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa comigo aqui depois da aula, eu fico à disposição. Se eu não souber responder, a gente vai junto até o pastor Jontas e a gente tira a dúvida com ele. Mas, muito obrigado mais uma vez. E vamos orar então para a gente finalizar a nossa aula.
Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Pai querido, te agradeço, Senhor, pela aula de hoje. Te agradeço, Pai amado, por cada irmão aqui presente. Abençoa a eles, Pai. Nos ajuda e abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, Pai. E queremos nos esforçar e nos dedicar no estudo dela para compreender a Tua vontade de não pecar contra o Senhor. Assim nós te pedimos. Te peço também para aqueles que não puderam estar presentes, Pai, que o Senhor os abençoe e os guarde debaixo da Tua poderosa mão. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.